Depois de 500 anos, este capítulo começa na capital santa, onde as pessoas vêm para celebrar o líder. O líder vem e diz que não teria tido uma guerra se ele fosse nascido durante esse tempo. 500 anos se passaram e o mundo está começando a mudar. Como resultado desta mudança, todos os seres começaram a ganhar poderes divinos. Uma guerra de 500 anos, conhecida como a época do Apocalipse, começou. Depois de que Len Yunfen havia encontrado em diversas oportunidades incertezas, ele se tornou muito poderoso. Ele pacificou todas as forças em um só movimento com sua força de um santo supremo que é incomparável no mundo. A paz do mundo finalmente chegou e Yunfen está sentado no seu trono, gostando da preciosa paz depois da guerra. Ele deu uma instrução para ninguém vir para ver ele enquanto ele estava descansando, mas seu discípulo veio para destruir sua paz. Ele traz com ele uma carta secreta do chefe da seita taoísta escrita em um talismã Yin. Yunfen se pergunta por que a mulher egoísta que nunca pediu ajuda mandaria contratos com os clãs do mundo em um talismã criado em tempos de emergência. Ele coleta o texto e diz ao discípulo para ir embora enquanto lê o texto secretamente. Yunfen de repente lembra alguns flashbacks humilhantes de 15 anos atrás. Aconteceu quando ele estava praticando a Niwa 9 método da Revolução do Coração em uma piscina gelada secreta. Justo no momento importante de cruzar a porta da vida e da morte, uma mulher que ele ataca enquanto ele a acha rude, de repente se esbarra nele. Ela pula na piscina e o abraça. Ela estava sendo perseguida por 3 ninjas tentando matá-la. Quando os ninjas a veram e o homem juntos, disseram que eles matariam os dois juntos, mas antes de que eles possam atacá-lo, Yunfen o mata e a pega deles e o coloca no chão. A energia turbulenta que flui em Yunfen fica irritada, então ele tenta segurar a respiração e o focar, guiando a energia de volta para a origem, regulando a energia e rectificando os meridianos. Enquanto ele estava fazendo isso, a mulher estava se colocando no chão atrás dele. Poucos segundos atrás de ele tentando guiar a energia, a mulher sobe no seu rosto e começa a abraçar e amarrá-lo. Yunfen tentou apagá-la porque ele estava inconfável, mas não podia mover porque, uma vez que ele movia, toda a energia de acumulação anterior dele seria perdida. Tudo o que ele poderia fazer era gritar a ela para se desistir dele, mas em vez de isso, ela o pediu para lend-lhe o corpo para a detoxificação. Antes de Yunfen poder dar à senhora uma resposta, ela foi à frente e beijou-o na boca. Yunfen foi porque isso nunca aconteceu a ele antes. Imediatamente, ela acabou usando ele para o processo de detoxificação. Ela foi à frente de se limpar sozinha, enquanto Yunfen ficou na floresta. Depois de limpar sozinha, ela olhou para Yunfen antes de ir e disse que se Yunfen estivesse em problema no futuro, ele deveria dizer seu nome a Qin Fengzu e ela definitivamente lhe repara para a detoxificação. Yunfen perguntou a si mesmo se isso era uma das histórias legendárias que estão esforçando, desfilem a inocência desse velho pai. Ele era usado como um ativo para detoxificar. Depois, em uma conversa entre vários sexos, para encarar e suprimir o secto demônio, Yunfen conheceu a Qin Fengzu novamente, mas ela acha que é a primeira vez que eles se encontram. Yunfen perguntou a Qin Fengzu por que ela se sentia familiar e ela disse de fúria que poderia ser porque ela sempre havia sido cumprida com os homens. Para Yunfen, o que foi ainda mais anonimoso era que ele havia sido tratado como um todo estranho muitas vezes depois disso. As pessoas que estavam bem com ele estavam bem, só para ela, mas ela tinha coragem que não perdia a qualquer homem. Ela também tem uma realização, dando sua própria vida por favor de paz. Yunfen abriu a letra e Qin Fengzu apareceu dizendo que ele deveria vir e a encontrar à tarde-noite, no topo da secta taoísta, que eles precisavam discutir algo para que ele venha. Yunfen perguntou o que a matéria urgente precisaria para ela usar o talismã de contato, quando todos os seres demoníacos foram largamente supressos. Yunfen chegou ao topo de não retorno e percebeu que o lugar tomou ressemblância para o lugar de sua memória humilhada. E disse que seria desprezado se você ia escolher um lugar como este que tinha memórias dessas, só como ele estava indo para o templo para sentar e esperar para Qin Fengzu. Ela veio de trás dele e disse que era muito cedo e Yunfen respondeu que o fato de que o Qin Fengzu, o chefe da secta taoísta, pode usar o talismã de Incontact, o intrigue a ele. Ela veio e se vestiu em um vestido branco com barulho nas pernas, mas não tinha futebol nas pernas. Yunfen e Qin Fengzu sentam e Qin Fengzu usa mágica para brinhar um tigre de nada. O Ti é chamado da Hong Pong desde 500 anos atrás. Ela dá o Ti a Yunfen para que ele beba.
Yunfen coletou-te de ela, mas ele não podia esperar muito mais para que ele conhecesse por que ele estava sendo chamada, então ele perguntou qual tipo de problema o fez chamá-lo. Ela estava se assentando da sua tinta de ti quando ela disse que a razão de chamá-lo era para lhe dizer sobre seu filho. Yunfen não estava concentrando no que ela tinha dito e ele não respondeu a ela perguntando se havia algo errado com seu filho, mas ele espalhou o seu café na sua cara e começou a gritar e a perguntar o que ela tinha dito a ele também quando eles tiveram um filho juntos. Ele continuou dizendo que ele tinha batido algumas vezes, mas não tem amizade ou relacionamento assim como o filho. Ele se preocupou em procurar possíveis formas e razões até que ele se arrumou em uma pensão particular e ela concordou que foi exatamente isso. Ela disse a ele que foi quando ela borrou o seu corpo para a detoxificação. Yunfen diz que então finalmente admita que, as algumas vezes que lutaram juntos, ela sempre. O que o fez pensar que era louco. Kim Fenzu diz que ele tem que se calmar, pois não é sua culpa, mas ele grita ela falando sobre como ele ajudou a detoxificar o seu corpo, mas ela nem teve a decência de agradecer a ele por sua ajuda. Kim Fen se arrepentiu agitadamente e começou a gritar de volta a ele dizendo que ele deveria gritar mais alto para que toda a secta taoísta saiba o que aconteceu. Yin Feng rapidamente cobrou a boca enquanto olhando para a esquerda e para o direito para ter certeza de que ninguém estava ouvindo e em sua conversa. Kim Feng diz que não tem que ser nervoso, pois não é sua culpa e ele concorda dizendo que é sua culpa. Ela diz que não pensou sobre quem teria sido responsável por tudo isso, mas Yunfen parou a sentença de meio dizendo que precisava se calmar primeiro e que ele escutaria ela quando estava calmo. Depois de 12 jogos de teia, ela diz que deveriam se casar, desde que foi sua deseja. Kim Fen foi chocada quando ela ouviu o que ele tinha dito e ela perguntou o que ele tinha dito a ela. Para Yunfen, ele acha que a razão de Kim Fen lhe falando sobre seu filho é porque ela quer que eles se casem, então ele magicamente fez um ringue de uma pequena. Ela está chocada com suas ações porque ela acha que ele tem recém-lhes intenções. Yunfen está dizendo que, embora eles não tenham nenhuma afetação por um ao outro, mas desde que eles tenham um filho juntos, eles deveriam se casar, então ela deveria escolher um dia auspício para a casinha. Shinfen politicamente deslizou o ringue enquanto ela sentou na chave e disse que ela desliza e que ela não tem intenção de casá-lo mesmo se eles tiverem um filho juntos. Yunfen não entende o ponto da discussão, então ela perguntou por que ela disse que eles tinham um filho juntos se ela não queria casá-lo. Ela está falando em sentenças curtas até que ela se aponta e começa a andar seducionalmente para onde ele está sentado. Ela depois escuta algo nos olhos dele. Depois que ela foi perto dele e escuta algo nos olhos dele, eles estavam em uma posição de desespero que fez Yunfen muito incomodável. Yunfen gritou de chocão sobre o que ela havia escutado para ele e eles dois enfrentaram direções diferentes porque eles não podem olhar para si mesmos mais. Yunfen sobe de levemente e depois ele diz que iria pensar sobre isso primeiro e que ele daria uma resposta definitiva em alguns dias e que iria se desistir. No momento em que Yunfen estava saindo do templo onde eles estavam, Kim Fen, que estava parado atrás dele, o templo diz para ele esperar. Yunfen parou em seus passos e perguntou o que era novamente, então ela perguntou se já lhe ocorreu que ela poderia estar mentindo quando disse que era sobre o filho deles. Yunfen levou alguns segundos para processar sua pergunta antes de respondê-la dizendo que a primeira vez que a conheceu, pensou que ela era egoísta e descortês. Enquanto ele respondia à pergunta dela, ela segurou a mesa com tanta força que havia uma rachadura, mas Yunfen tinha outras coisas boas a dizer sobre ela além do que ele havia dito antes. Ele continuou dizendo que mais depois de todas as batalhas juntos ele adora ela e às vezes ele até pensa em se tornar irmãos espirais. Com ela, a esse ponto, ela trouxe um copo nele dizendo que se importava ser irmão com ele e que ele não deveria dar uma resposta definitiva. Ele nem tinha nada extra para dizer a ela além de que eles viriam em alguns dias. Ele se deixou em Shinfen e está à esquerda no templo, mas enquanto está voando para casa, o coração começa a palpitar, ele tenta acalmar ele, mas nada funciona. Seu mente está tentando lutar contra o estresse apenas para que ele se solte para que ele possa voar para casa com segurança. Mas parece que nada está funcionando para ele e ele diz que precisa encontrar alguém para spar com Yunfen saiu de lá e depois de decidir que ia procurar alguém para spar com ele saiu tão rápido para o secto diabolista e ele entrou no pavilhão celestial. Imediatamente Yunfen chegou na entrada do pavilhão celestial e o Guaransirin que tentou sonar o alarme, mas ele chegou antes de serem atacados.
Quando ele parou na frente dos guardas, ele disse que o alarme já estava muito lento, mas os guardas não atingiram as suas palavras e continuaram a sonar o alarme gritando que o Santo Supremo estava lá. Os guardas finalmente sonaram o alarme e uma garota vem voando em direção a Yunfen e o toca no seu peito. Quando ela tocou o seu peito, ele disse que finalmente havia progresso, que não houve tantos cultivadores no mundo que atingem o rango de Jinshin e podem atirar em mim 2 vezes sucessivamente, exceto para a pessoa de pau que estava na frente dele. Ela perguntou-lhe por que ele veio lá e começou a bullying pessoas por nenhum motivo. Ele depois explicou a ela que ele só veio lá para lutar porque ele estava assustado e a senhora disse que estava bem que eles pudessem lutar. Eles começaram a lutar e a luta durou por algum tempo, enquanto as pessoas que estavam no chão assistindo enquanto eles estavam lutar estavam se perguntando se ele estava lá para destruí-los. Depois da luta, Yunfen estava satisfeito, eles dois pararam de lutar e foram para lá para beber algumas canes de cerveja e conversar por um tempo. Enquanto a senhora estava bebendo cerveja, algumas cervejas espelharam em todo o corpo e em sua cara. Ela depois desviou a cara com o beck de sua palma. Ela depois disse a Yunfen que se ele tivesse alguma dificuldade, ele poderia vir a ela para afundar sua frustração como um parceiro de futebol. Yunfen e a senhora tiveram uma conversa longa e parecia que estavam gostando de uma outra companhia. Shugrin começou a conversar com Yunfen para lhe dizer sobre o que o fez tão maluco que ele queria lutar tão mal e Yunfen lhe diz que ele de repente tem um filho, e a mãe era Kim Feng-su. Imediatamente, Shugrin ouviu que Yunfen havia dito que ela tinha escapado o líquido na boca de Yunfen. Essa ação parece ser comum entre essas pessoas. Imediatamente, a Didfish começou a se desculpar porque ela cobrou a boca um pouco de forma engraçada. Yunfen se levantou e começou a explicar o que aconteceu de forma muito defensiva. Ele continuou gritando e usando gestos de mão para explicar o que aconteceu entre eles. Só como ele estava explicando, uma garota pequena saiu de lugar de gritar. Yunfen se levantou em sua sentença e assistiu como a garota que não parecia caminhar para ele. Ela estava vestida em um vestido preto, com chuis pretos na perna e também tinha um cabelo preto na cabeça. Quando ela se levantou na frente de Yunfen, ela começou a atirar em várias vezes. Mas ele nem se desmaiou, em vez de que ele pôs a cabeça com o dedo em uma maneira de moléstia. Yunfeng se perguntou como a senhora tem um filho no secto diabolístico onde as internações de sangue são desmovidas. Justo como ele estava perguntando a Chagrin como é possível que ela tenha um filho, a pequena garota o ataca com um fio de ferro, mas foi arrumado por uma escada invisível coberta pelo corpo de Yunfeng. Ele levanta e coleta o ferro, mas as torneiras saem do fogo, as torneiras queimam as mãos. Yunfen gritou em sua raiva, mas ela joga um pilho em sua boca, que Yunfen acha que é poisonado e diz que ele está imune a poisonar. Mas é um pilho de Ué, que faz o estômago do Yunfen revolver e a garota irá para lado da mãe, atentando Yunfen. Shugrin diz que a pequena garota gosta de ir para o escabeço dos velhos e ela joga com as coisas que já foram descartadas por outros. Yunfen está feroz com a pequena garota porque ela estava jogando com armas que não. Yunfeng continua gritando e gritando sobre o fato de que o que a pequena garota tinha enxergado na sua boca era tão frio. Ele rapidamente agarra 2 canas de cerveja e bebe as 2 canas rapidamente para derrotar o sabor frio na sua boca. Depois de beber a cerveja, ele então pergunta quem o pai da garota foi para que ele possa ensinar a ele uma lição para não ensinar as manas da garota. Ele então continua a beber o seu cerveja. Shugrin responde a ele dizendo que ele era o pai da pequena garota. Isso faz o Yunfen espetar seu cabelo na sua cara, então o Shigrin pata a cabeça da sua filha e usa a mágica para transportar a garota para fora e diz que ela vai explicar como a filha veio para passar. Yunfen acha que ele está intoxicado porque ele já começou a ver os elefantes de pinto. O Shigrin diz que ele bebe um pouco mais de bebida para que ele pudesse sobrar, e então ele bebe 12 botas de cerveja para sobrar. Quando ele está feito com a última botada de cerveja, ele então pergunta quem é o pai do filho novamente e a senhora repõe a ele dizendo que ele é o pai do filho. Yunfen estava tão fúria e começou a gritar em ela novamente, mas ela ficou calma e escutou tudo o que ele tinha a dizer. Depois ele explica que, como com Karen, ele não lembra de fazer nada com ela. A senhora diz que realmente não lembra e explica a ele que 10 anos atrás, quando ele apenas atingiu a Deus e abateu muitos dos mestres do secto diabólico, uma aliança foi formada e ele foi capturado e quase matado na prisão infernal. Ele não concordou com o que ela tinha a dizer sobre todo o evento.
Ela se apontou e apontou a ele, dizendo que ele era o filho da sorte e que ele não morreria. Ele depois diz a ela que ela é a única no mundo que se sentiu tão coca com ele e ela começou a morrer muito perto dele, só enquanto eles estavam discutindo e Yunfen notou que eles estavam desviando lentamente do principal tema da mão. Então ele acusou-a de não desviar. Ela então diz que na época ela estava praticando a técnica de coração Soul do Nethermon. Yunfen diz que ele sabe que a técnica peculiar dos clãs diabólicos pode combinar todos os que é muito mais férteis e mais fortes da técnica imperial norte-imperial que foi gravada nos escritórios antigos de Cento e por causa dessa técnica, seu secto produziu muitos demônios impureiros. Porém, também é conhecido como a onipotente Panacea por sua habilidade de converter todas as técnicas em um catálogo que faz que seus poderes individuais aumentem. Por causa de que foi Covid por todo o mundo causando a população do diabólico secto a diminuir. A senhora diz que tentou dividir seus poderes Evenas, então subdivideu e o espalhou até a entidade de Waxia Shenshou em um sozinho. Os velhos doges que o capturaram durante aquele tempo formaram uma aliança e começaram agressivamente contra ela. E o Menfeng se engana e ele está acertando o canhão de cerveja que estava em sua mão até que se torne um pequeno gen e diz que vai matar todos os velhos doges que o imprisão e por isso que o causaram humilhação. Ele começou a perguntar a Chagrin onde eles estavam escondendo e que ele queria saber a localização deles para que ele pudesse atirá-los para tirar sua raiva. Chagrin diz a ele ser calmo porque ele não seria feroz se ele o visse agora desde que eles se arrependem. Yunfen virou a sua cabeça para o lado para olhar para ela e ele a pediu para lhe dizer o que eles estavam fazendo. Ela então disse que o demônio santo Qianshu, que foi subduído por ele. Ele então entrou em seclusão por 10 dias. Foi dito que ele estava totalmente iluminado e ele agora seguiu o grande Tão e ela continuou dizendo a ele que estava em um asilo mental e ele diz que realmente não pode fazer isso de novo, pois ele tem consciência. Shugrin contou a Yunfen sobre as histórias dos homens que o subduíam em sua vida mais velha. Depois Yunfen diz a ela para parar todas as histórias e dizer a ela como aconteceu e a senhora diz que os velhos se uniram e o deu o mais forte afrodisíaco no mundo, mas ela não se desistiu e escapou despertamente em um peito, e com todos os afrodisíacos em suas veias, ela não pode escapar para sempre, então ela pensou sobre isso, se uma vez a cultivação se desistiu e foi aboliçada, então é só uma própria decidida, então ela teleportou-se para onde ele estava preso. Yunfen está agitando o Chigrin vigorosamente apenas para provar um ponto, enquanto ele pergunta por que ela escolheu ele, quando eles são opostos polar, como o bom e o mau água e fogo, e ela diz que é porque ele é bonitinho, mas ele não acredita nela e Caen de Shu também era bonitinho de maneiro e de maneiras e que também praticava o budismo, também com um ótimo temperamento. Ele iria atirar os dois homens e as mulheres. Parece que ela está tocando alguma forma de pranks nele. Ela comenta que ele é bem autoconhecido e também que ele é deliberado. Ela começa a dizer-lhe a verdade e ela também informou-lhe sobre algumas coisas que ele não sabia e ele diz que ele ainda vai considerá-la como seu irmão no seu cabeça e isso também convenceu-lhe a acreditar no que ela estava dizendo. Depois de dizer tudo o que ele tinha que dizer a ela, ele trouxe o gen que ele forjou da canavira e levou em sua mão. Cada atividade que ele fez ela ter flashbacks do tempo em que ele foi subduído em um dungeons. Depois de segurar em sua mão por um tempo ele depois forja um ringue e lhe dá para ela dizer que deveriam se casar. Ela toma o ringue e diz que ela aceitará porque é linda, mas ela rejeita o propósito de casamento e paga para desculpação. Yunfen lhe pergunta o que ela quer dizer por isso, mas ela diz que quer dizer literalmente. Yunfen está tão fúria de novo e ele lhe pergunta se ela e Karen planificaram isso juntos para que ambos de eles rejeitassem sua proposta tão simplesmente sem dar nenhuma pensão. Ela então lhe pergunta por que Karen rejeitou sua proposta e ele diz a ela que ela tem medo de que, uma vez que o filho seja conhecido como o filho do Espírito Santo, ele seria isolado por as pessoas por ele e a fundação do mundo seria instável. O filho se tornará um hotspot por seus inimigos que o odiam, o que não é uma boa coisa para ele. A senhora concorda com a razão de Karen que ele ainda tem muitas batalhas para lutar e ter um filho será seu desfile. Ela também listou a série de batalhas que ele tinha em foice que ele tinha. Yunfen lhe pergunta se, desde que ele tem muitos inimigos lá fora e que também havia muitos criminosos mortais que estavam na secta diabólica, então a sua filha seria realmente segura lá? A senhora diz a Yunfen não se preocupar porque sua filha é chamada de estar do peixeiro do lentão da Celestia.
E é até assustado pelos guardas antigos que ela já está se desprezando até a tal velha idade, então ele não deveria se preocupar com a sua futuro. A senhora pergunta por que Yunfen não se preocupou com ela e ele disse que pensou sobre os ideais que ela lutou por no início. Ela então diz que após ter a sua filha, Linglong, ela também se sentiu muito boa para mudar a sua forma de vida. Yunfen agarra em seu peito de uma forma que mostra que ele tem dor e então ele diz que de repente ter um filho com duas das pessoas mais desprezadas do mundo é de repente muito para o seu coração. O último começa a rir com ele em forma de boba e ela diz a ele que ele deveria se adaptar rápido, porque Gao Kexin também deu Barf a uma filha para ele. Yunfen, chocado por as notícias, grita e voa. Enquanto voa muito rápido, Yunfen acha que é impossível, pois ele só conheceu Gao Kexin uma vez quando ele estava tentando formar uma aliança diplomática com o secto de Kunmo no suleste do país de Great Yu e suas memórias é que isso foi claramente. Não há nada na sua memória que coisas tão inexplicáveis aconteceram naquele momento, nada. 12 anos atrás, Shen Tsu ainda está em uma situação onde os 5 dragões estão lutando pela Esmeralda. O reino do Grande Rakshasa no oeste tem o coração para expandir e conquistar as lãs do oeste. O primeiro passo é enviar o 5º príncipe Bai como enviador no pretexto de reconciliação entre o reino do Grande Rakshasa, o rei Taiyong, e o demônio Foxo Daninho Teio, o rei Gao Kexin, na portada suleste do Shenshou, o Ixia, a mãe Lan. Onde o reino de 10.000 demônios está o grande Daiyu Kunmo que se tornou sua vassal e Yunfen é entrustado como enviador de Shenshou, o Axia e Mainlan para ir ao Daiyu Kunmo sozinho. No dia em que ele cortou a cabeça do príncipe o mundo se tremble. O rei pergunta a Yunfen por que ele cortou a cabeça do 5º príncipe desde que a reputação é muito importante e, como ele pensou sobre a reação do Rakshasa Reino, o que se passa se atacarem os habitantes da sua pequena e grande equipe de demônios com o seu exército. Yunfen diz a ela que o rei enviou o 5º príncipe como enviador porque ele não quer lutar, mas exerce sua autoridade, e se o enviador é matado, a arma de raça não retalia imediatamente. O rei Clap diz que ele não é apenas profissional em arte marcial, mas também é emperelelado em termos de sabedoria e coragem e o rei responde dizendo que, embora a arma de Rakshasa não ataque eles agora, mas o que se usa isso para intimidar ele, forçando-o a se rendir à sua coragem sob ele? Para ser seus olhos, para esperar e ver as mudanças como o caos se insuma em Shinju Mainlan, esperando o momento certo para começar as incursões. Yunfen diz ao rei que o Rakshasa não pode sobreviver a uma guerra de 10 anos, mas se eles enviarem aviões para vir novamente, ele os levará para suas pernas. Yunfen tira sua espada no rosto do 5º príncipe. O rei pergunta a Yunfen se ele quer controlar pessoas por medo, se não, nada o separa do rei do Rakshasa. Justo como o rei estava falando, uma mulher saiu de trás da parede e caminhou lentamente em direção a ele. Parece que o rei é a senhora vestida em um garoto de uma longa. O rei anda para Yunfen e lhe diz que a única maneira de ganhar peças é de vassalizar, dar sanções, oferecer truces, também se ame com ele, e que ela oferece compensações para o local remoto que foram atrapalhados entre duas forças maiores. O rei lhe pergunta qual ele quer e ele responde que ele queria ame com eles e o rei brinca com um ronco de ronco. Yunfen olhou ela como se tivesse criado uma nova cabeça no seu ombro e ele perguntou-lhe por que ela estava rindo e também o que era engraçado. Ela disse para ele esperar porque ela não sabia como reagir e que ela precisava. Ela falou com ele, após alguns momentos de sua risada, finalmente ganhou composura e ela colocou sua mão na espada que estava entre eles e ela falou com ele. Ela explicou a ele que não o esperava dizer isso e diz a ele que ele tivesse dito alguma guia. Ela então usa algum tipo de mágica em ele. E o Yunfen percebe que ele não lembra o que aconteceu depois disso, tudo o que ele lembra é ir para casa o próximo dia e diz, apesar de reivindicar, predicar e contemplar não são seus suportes fortes, ele ainda excele no que ele faz, e diz que ele fará o Sly Fox dizer a verdade. Fui rápido e está distraído de que completamente esqueceu a proposta da viagem. No hall da Degukumen, a emissão de um grande rei do Rakshasa Adarar. Yunfen estava em um lado do hall e assistiu às atividades de longe quando ele percebeu que eles estavam discutindo por afirmações externas naquele dia. Yunfen ainda está em um lado e está se perguntando se ele deveria ficar louco e ir em frente ao demônio da Fosca Evo e apontar na sua boca e perguntar a ela por que ele deveria se congelar. Ele continuou passando de volta e de frente, perguntando a si mesmo o que ele deveria dizer a ela imediatamente. Ele chegou aonde ela estava, apenas como ele estava passando por aí. Alguém chamou para ele,
chamando-o de pai, e lhe pergunta o que está fazendo lá, e ele diz que ele está vindo a se desmantelar por um mau demônio que o queixa. A garota pergunta o porquê está sendo ruído com a sua mãe, ele continuou respondendo à voz que estava falando a ele, mas ele não estava pagando a atenção completa com o que estava acontecendo. Depois ocorreu a ele que ele havia falado a alguém com quem ele não via seu rosto, e eles estavam chamando-o de pai. Ele depois se torna a perguntar quem foi que estava escondendo e chamando-o de pai. Uma garota pequena andou de trás, pegando uma garota na mão e responde a ele que era ela. De novo, ele continua a responder sem pagar atenção, mas dessa vez, quando ele percebeu que o garoto estava chamando-o de pai, começou a chorar profusamente e o coração começou a bater tão rápido. Ele depois grita alto, perguntando-se se ele era o que estava sendo chamado de pai. Essa ação faz os guardas pensar que um inimigo estivesse atacando sua sala de lado. Yunfen, sabendo que se reforça a guerra com o reino aliado é um uso forbido, então em vez ele usou o poder de fazer um reverso de céu e terra. Lin Yunfen é um dos top 10 que cultivou o rei após chegar ao pique. Ele pode retratar tempo para o estado que era 30 segundos atrás. Essa técnica de cultivação tem entregado derrotas a numerosos oponentes fortes, e agora ele usa nesta situação. Quando o reverso aconteceu, ele retorna a 30 segundos antes de alertar os guardas em intenso. Ele retorna quando a pequena garota o chamou pai pela primeira vez. Ele então disse a ela que ela não pode apenas referir a ninguém como seu pai e pergunta quem as suas pais eram. Ela então diz a ela que sua mãe é o mau demônio, como mencionou, e que ele era seu pai. Ela pergunta se ela tem certeza e grita de novo, fazendo os guardas verem em frente a ele novamente. Sabendo que ele não é permitido atender a guerra com o reino aliado, ele usa a reversa de céu e terra novamente. Quando ele concluiu com a última reversa de céu e terra, ele começa a se desfazer. Ele diz que é muito sutil e quase enganou o coração da sua mãe e se perguntou o que ele deveria fazer, desde que não tinha se enganado com o filho antes. E enfim se sentou do chão, se sentindo estranho, porque ele não sabia como se aproximar da garota pequena em frente a ele que só chamou o pai. Ainda que se esforçando, ele pergunta à garota se a sua mãe realmente a disse que era seu pai. A garota pequena respondeu que a sua mãe a disse e que ela disse felizmente que ele finalmente veio ver ela, e que tem sido 12 anos desde que ela nasceu e que desde que ela era jovem. Ela está esperando por ele no topo da grande sala, olhando as estrelas e Ela levantou sua cana e mostrou-lhe. Ela continuou dizendo a ele que ela viu um estrangeiro de ato do dia antes e fez um desejo que seu pai seria derrubado do céu como um herói salvar-los e agora parecia que sua deseja havia se tornado inesperada. Yunfen percebeu que ela estava contando a verdade e parecia que uma sombra estava a cair do olho dele. Confrontado com a inocência mostrada pelo filho que sofreu por seu pai, Yunfen apologia a garota por vir tão tarde e pediu para ela abra-lo, mas ela diz para salvá-la e a mãe ao invés de ir para abra-la. Ele olhou-a com choque no rosto porque não entendia o que ela estava dizendo. Ele então perguntou-a o que estava errado. Ela diz a ele que o Rechaza Kingdom pediu para a mãe para tributo e, não muito tempo atrás, enviou um documento a ela sobre o seu ato, e eles querem que ela se marrie com o seu terceiro príncipe. Yunfen se engana de que o Rechaza Kingdom seria tão preto e que, após muitos anos, ele ainda propôs uma coisa assim. Ele também estava tão fúria que eles pediriam para sua filha em casamento e diziam a sua filha vir com ele. Ela olhou para ele e perguntou o que ele queria fazer e respondeu que ele estava com a vontade de se levantar para ela e que ele ia ensinar a dos cachorros de Rex e Sasha um ensino inescolável. Sua filha anda para abra-lo tão coração. Ela também disse que ele era um pai muito confiável. Ele não está acostumado ao fato de que eu poderia apoiar o filho assim como ela o apoiou e o corner do seu boca começou a gritar incontrolável após ser apoiado por ela. Ele levantou-a e disse para ela agir tão fortemente com ele, e ela concordou. Ele a carregou e eles voaram. Na igreja grande, alguém está falando ao Keshin dizendo que um dia passou e se ela fez arraigamentos para a casagem do rei de Rakshasa e sua filha, a princesa de Deil. O rei lhe repõe dizendo que sua filha ainda é muito jovem para se casar e que eles deveriam esperar o momento certo. O enviador diz a ela que eles não se casarão imediatamente, mas ela vai vir e viver no rei de Rakshasa e receber a sua educação enquanto se aproxima do rei e eles podem ter uma grande casinha depois. O rei diz que ela será triste se sua única filha for longe de ela. O envoy diz que o rei também considerou isso e enviou um mestre para ensiná-la.
mas o rei diz que há pessoas competentes no seu reino também, então há necessidade. O envoy pergunta se ela está segura e diz que ele é o primeiro discípulo do grande rei Shois, mestre de estado conhecido como Dark Master, que governa a vida e o morto do santo Anut-Gelen, o reapor da morte. O mestre diz que o Dark Master nunca aceitou um discípulo antes, mas porque a princesa é talentosa, ela pode emitir o mantel. O enviador diz que o rei da Rakshasa é tão sincero com a sua majestia e pergunta se ela refusará a grande gentileza do rei. A rei diz que a acreditação de um mestre é um grande negócio e que ela teria que pensar sobre isso apenas quando ela terminou com sua declaração de voz de trás quebrou que não havia necessidade de ela pensar sobre nada porque ela já tinha um mestre. Eles todos viram para a direção da voz e Yunfen estava vindo e pegando a pequena garota para o lado dele. A rei se levantou da sua seita e disse a Yunfen que quem era ela que ia lhe dizer, esforçando conformidades. Sem priori notificação. Intruindo nas palestras do meu grande reino, enquanto ela estava falando, ela continuou a caminhar em direção a Yunfen e a sua filha. Uma vez que ela chegou aonde eles estavam, ela fez um pequeno bobo e disse que ela tinha visto o Santo Supremo e por que eles não informaram-lhe que eles estavam vindo. Imediatamente, os dois outros pessoas disseram que a pessoa que estava vindo era o Santo Supremo, eles estavam chocados. O enviador se enfrentou. O mestre que estava estando ao lado dele começou a perguntar o que eles tinham de fazer agora, porque os rumores tinham que o Santo Supremo conquistou toda o Xia de Shinju e estava praticamente desmachado. O mestre disse ao envoy que Shinju estava ainda em recuperação, então ele começou a pensar que como foi possível que ele manejou todas as coisas, mas que ele estava de repente capaz de aceitar um aluno. Ele também começou a pensar que era possivelmente uma trama para ele refusar tomar a princesa como aluno. O envoy concordou com a sua narrativa do que estava acontecendo. A Queen continuou a falar alto para que as outras pessoas pudessem ter o que eles estavam dizendo e ela também poderia instilar alguma sorte de medo neles. Depois que ela terminou falando, Yunfen parecia confuso a algum instante, então a pequena garota se tornou a sua mãe e o abrigou. A mãe se despediu e mantinha a filha, mas ela pediu para que ela tivesse levado a Yunfen para o reino. Yunfen passou por eles um pouco e ele disse algo tão lento para apenas ouvir. Depois a filha respondeu a ele dizendo que os envoys ainda estavam confusos de que ele era o senhor mesmo. O mestre escuro voltou a enfrentá-los e começou a falar com eles. Ele disse, o Santo Supremo, o número 1 indivíduo em Shinshou. Ele queria aceitar um aluno. No entanto, foi incomodável para ele mesmo e o envoy ignorar o fato de que parecia que a pessoa que eles chamavam o Santo Supremo era um impostor. Ele também disse que se fosse verdade, haveriam consequências grandes para o impostor. Quando ele terminou com o seu comentário, ele disse novamente que queria testar essa pessoa para ver se eles realmente eram o Santo Supremo. A pequena garota estava à sua frente da mãe e ela disse que o velho cachorro era tão amarrado quanto eles porque não seria ofensivo que os ganharem e os perderem. Justo como a pequena garota estava falando à mãe, o velho fogo estava exudando alguma forma de fumaça verde e um pequeno líquido preto saiu do seu dedo e quando, assim que ele estava no círculo, sua forma mudou para a forma de um esqueleto segurando um longo bastão que parecia uma arma. Quando isso aconteceu, as outras pessoas estavam de pé, observando-o fazer tudo. Então a rainha disse que a sessão estava trazendo os deuses da lei do mundo. O enviado que estava com o mestre das trevas respondeu a ela e disse que havia apenas um punhado de grandes mestres no mundo que poderiam ser reconhecidos pelos deuses e conceder o poder se perdido. Além disso, o bem da morte que governava a lei da vida e da morte também era uma existência temível entre os outros deuses. O mortal significa físico. O mestre criado disse a eles que não era tão desprezado e que ele também implora esta mestre sábio para iluminar eles. A menina pequena começou a se esforçar depois que o mestre criado começou a revelar seus pássaros e ela se acreditou que era estranho porque estava tão frio e ela estava se esforçando. Depois de se acreditou, Yunfen colocou sua mão na cabeça e fez alguma mágica que a fez quente e também criou como um escudo para ela. Quando ele o criou e levou a mão da cabeça dele, ele perguntou se ela se sentia melhor e a menina pequena disse que se sentia melhor e ela mais uma vez fria. O mestre do céu estava chocado que ele poderia fazer algo assim, então ele se lançou nele. Yunfen tornou seu rosto ao mestre do céu. O rosto foi tornado quando o mestre do céu se lançou nele ao invés de ele se retalhar imediatamente. Ele começou a perguntar o que era a sessão chamada e também perguntou se ele tinha ouvido a técnica mística externa chamada arte de apoteus.
Imediatamente ele disse que isso começou a exumir alguma forma de energia brilhante que fez o mestre do céu e seu envio chocados. E enfim tinha um grande som que brilhava muito e muito grande som a encarnação de Deus. Imediatamente, o Santo Supremo disse essas palavras, seu escuro começou a dizer que era Deus e o mestre escuro e seu envio não conseguia acreditar seus olhos. O escuro do mestre escuro foi capturado pelo escuro do Santo Supremo e depois ele disse a eles que deveriam dizer ao seu Quindo que mesmo se o reino de Deil fosse formado no Shenshou, por quanto tempo ele estava lá ou mesmo perto, eles não deveriam pensar em interferir de qualquer forma. A esse ponto, o mestre escuro e seu envio foram batidos e cortados de suas roupas enquanto estavam nerviosamente tremendo. Eles responderam ao Santo Supremo com tanta medo nos seus corpos. Yunfen pediu para eles saírem e descobrir como o seu quinto princesa Taiyang foi acribado por ele 12 anos atrás, foram derrotados do reino. Os dois continuaram pedindo que eles se perdoassem e tiverem voltado, mas já foram derrotados do reino. A Fogen Yunfen finalmente foi criada e ele foi visto no meio. A pequena garota começou a gritar felizmente enquanto ela estava jogando e gritando que ela disse à sua mãe que finalmente foi enganada e finalmente a pegou. Ela perguntou à sua mãe se o Santo Supremo era realmente seu pai enquanto ela estava. A filha, que é a mãe da filha, foi para ela e se despediu antes dela e disse que sim, ela tinha ganhado. A filha era tão estética que finalmente encontrou seu pai e ele conseguiu proteger ela. Ela continuou a se esforçar e a gritar tão felizmente. Ela também foi para a mãe e foi falar a ela dizendo que se seu pai fosse bonitinho então ele só seria considerado Everard e que se ele tivesse uma mente simples. Então ele era mais poderoso do que o homem ordinário que a filha estava dispensando em ouvido da mãe quando ela perguntou a ela como a filha-mãe poderia escolher aquela pessoa. Yunfen gritou a ambos porque sentia-se deixado da conversa. A mãe da princesa respondeu à pequena garota dizendo que é provável que duas pessoas vieram juntos no certo lugar e também no certo tempo e com os corajosos. A pequena garota se perde, mas ela entende vagamente o que a mãe dela disse a ela. Yunfen ainda sentiu-se abandonado porque os dois estavam só dizendo coisas que eles poderiam entender e não ele, então ele gritou ao dizer que eles não deveriam pretender que ele não existia, e que o que estava acontecendo entre eles. A rei olhou-o com sem emoção nos olhos e disse que não sentia nenhuma forma de pity para ele. Ela continuou dizendo que a camiseta que ela estava usando era a única seta de camiseta que a fez de um fio de sopa e que era amarrada por o ar-flor que ela usava. Ela disse que não tinha escolha, mas acompanhá-la para as câmaras de cama para mudar as roupas. Ela parecia estar perdida com ela, mas antes de conseguir concordar ou desaguar ela se atingiu nos braços, levando-o para as câmaras dela. A pequena garota no fundo começou a gritar para eles esperarem por ela. No quarto de cama, Yunfeng estava sentado atrás da curta transparente, enquanto a rei estava tomando as suas roupas, pareceu que ele estava incomodando, então quando ela deixou suas roupas ele se tornou de sua direção, então agora sua perna estava enfrentando-a em vez de sua frente. A pequena garota que estava sentada atrás dele perguntou-lhe por que ele não estava olhando para sua mãe e ela não era bonita para ele. Ele estava chocado. Quem se poderia perguntar-lhe uma questão assim? Então imediatamente ele perguntou-lhe por que ela era o que ela estava pensando em um ângulo tão jovem e que o que ele estava fazendo era chamado respeito. Ele então continuou contando à garota que todos os homens fora estavam basicamente olhando para sua mãe e isso significava que ela era muito amigável. Ele então perguntou à garota que o que a sua mãe ensinou. A garota estava se sentando em um quarto quando ela estava falando a Yunfen dizendo que a sua mãe sempre disse que ela ia usar todas as suas caras para conquistar todos os seus inimigos. Ela também disse que a sua mãe geralmente disse que ela ia usar a sofrimento para superar a força e que se ela queria resistir ela deveria apoiar um caroteno e uma batata. A mãe respondeu de trás de ambos. Ela comentou sua filha perguntando se Yunfen concordou que a pequena garota era inteligente. Yunfen respondeu com um soco e perguntou a ela como ela poderia ensinar um filho a forma que ela o fez. A Queen respondeu a ele dizendo que a pequena garota era um filho que sempre se alvejava rápido e que os lions e os tiros eram bem bonitos e os cubos de aqueles que pareciam serapes grandes estavam todos se tornando submissivos e eles seguiram sua liderança. Yunfen gritou a Queen para parar tudo o que ela estava fazendo e para ela. A pequena garota respondeu a ele dizendo que ela procurou a direção de fora e a freguesia do reino de Deil e listou todos os possíveis pessoas de mais de 10 anos atrás. Ela continuou que ela descartou nomes um por um e só havia alguns entre eles que poderiam ser o seu pai.
que, apenas enquanto ela estava fazendo a pesquisa, Yunfen veio pela porta sozinho. Depois ela foi à frente com Flow deixando Yunfen, que ela chamou de pai, vir para seu resgate e ao mesmo tempo ela poderia usar as linhas clichê do seu pai. Quando ela terminou falando, Yunfen disse que agora entendeu o que ela estava fazendo, era divertido. A Rei explicou a Yunfen que, como a futura herdeira do trono, ela foi capaz de atravessar o caminho através dos grandes poderes. Esta era uma habilidade vital que cada rei deveria ter. Foi também através dessa habilidade que ela poderá se proteger e os milhares de cidadãos sob o seu reino no futuro. A menina e a mãe de Yunfen estavam enfrentando Yunfen e Yunfen estava olhando ao Losley. Ele estava pensando sobre o que eles tinham sido algo e também o que a menina tinha dito a ele. A mãe e a menina olham para ele como se ele tivesse crescido no sete de cabeça e a filha respondeu que a árvore não estava ainda em paz e que a família royal deveria ter o perigo primeiro. Yunfen esclareceu o dedo em irritação e fome. Ele disse que a paz que ele se desmantela não era apenas para o reino, mas para todos que experimentam tranquilidade e felicidade. Ele também esperava que seu filho pudesse viver uma vida sem cuidado. Enquanto conversavam, a garotinha estava prestando atenção no que Yunfen dizia e então ela disse que odiava ser princesa, porque não conseguia nem aproveitar a boa comida, pois precisava aprender etiqueta e também informações sobre um reino próximo ao coração. A rainha foi até sua cama e sentou-se nela. Agi disse que Yunfen havia dito as mesmas coisas há 12 anos e as pessoas pensaram que era uma piada se fosse um jovem estúpido, mas enquanto ela estava deitada em sua cama, ela continuou e disse que estava realmente ansiosa pelo dia em que tudo acontecesse verdade. Yunfen continuou a ouvir a ela, mas o que o assustou foi que ela não respondeu quando ela perguntou o que ela fez a ele, o que fez com que ele não lembre de nada que aconteceu aquele dia. A menina também perguntou à sua mãe qual tipo de charme ela tinha usado no seu pai. A Rei virou a menina e disse que ela estava tão orgulhosa de ela que ela sabia que era um charme que ela usava, não um espelho. Yunfen foi confusa mais e ele perguntou o que eles dois significaram por charme. A Rei agora explicou a ele que o reino de Deyukun havia sido construído por centenas de anos não somente por desacordo, mas também com uma linha forte. Ela explicou que o objetivo era primeiro a amizade e força, depois de background e poder. Ela disse que a maioria dos objetivos eram pessoas incrivelmente brilhantes, emperileladas, escondidas, ou ter partidos em casas ou todos os tipos de entangamento. A pequena garota disse a You Jifeng que ela era uma emborrinha de um fox de 9 pássaros com uma física e aparência apelidante, mas que a parte mais poderosa foi que ela poderia enxergar uma alma. Ela continuou dizendo a ela que os talentos inatuais eram capazes de enxergar todos os seres vivos e que só poderia ser realizado uma vez em um tempo. Ela continuou explicando a ele que aqueles que foram atingidos pelo charme poderiam ser manipulados de forma bem-vinda. A pequena garota enfrentou sua mãe e perguntou por que sua mãe escolheu ele quando, 10 anos atrás, ele era poderoso, mas havia um gap entre ele e os Top Masters. Yunfen gritou a ela por que ela o escolheu, só como sua filha só a perguntou a ela. Ela disse que era por isso que ela tinha sido captivada por alguém de honestidade e coragem, então ela riu de risada. Yunfen sentou no chão, exaustando todas as atividades do dia e ele disse a duas delas que as duas mulheres estavam perigosas. A Rei se assustou e perguntou o que ele sentia pelas mulheres. Ela perguntou se havia outras mulheres que ela e Huan e ela disse que ela o disse rapidamente. A menina disse que também queria ouvir a história do seu pai. Yunfen lhe contou sobre a história e ela escutou. Um momento depois, a menina se assustou e gritou que, desde que não marearam o seu pai, então deixe sua mãe e o seu próprio marido primeiro. Eles dois olham um ao outro e o rei diz que não poderia se casar. A menina ficou tão triste e perguntou por que não se casariam e a mãe explicou que a casada entre dois líderes de dois reis envolve mais do que apenas duas pessoas. Ela também explicou que casar com o rei de um reino com ela foi equivalente a se mesmarar os dois reis em um reino. Yunfen contou à menina mais que as forças opostas no capital de Waxia nunca iam permitir e que haveria risco de atirar uma guerra civil no reino de Dayu. A mãe desprezou o fato de que eles não poderiam ser atingidos com ela. Ela disse que o Santo Supremo não poderia entrar no reino da Dão. A capital de Shenshou, Waxia, havia sido estabelecida. Ela disse que o santo era atualmente o âncora e eles não podiam ajudar. A pequena garota começou a chorar com a cabeça em seus braços e ela disse que finalmente encontrou seu pai, mas eles ainda queriam ter nenhum pai. Ela desmantelou a ambos de eles que ela odiava a luz.
A pequena garota saiu da sala com tanta velocidade que Yunfen continuou a chamar para ela parar, mas ela só saiu da sala quando ele estava a seguir a garota que o rei pegou no braço e levou a cabeça para ele. Yunfen voltou para ela e olhou para ela perguntando por que ela parou. Ela respondeu dizendo que o que aconteceu foi algo que todo mundo nascido na família imperial tinha que perdoar. A pequena garota o fez e a mãe também, mas, afortunadamente, ela foi capaz de escolher o pai da sua filha. Yunfen escapou da sua presença e começou a caminhar para a saída. Ele então disse a ela que iria descobrir tudo sozinho. A rei disse a ele que antes de ir embora ele deveria ficar com ela primeiro porque sabendo que ela tem um pai, ela seria muito feliz. Ele perguntou a ela como ela sabia e ela disse a ele que as vozes quando estão felizes, suas mentes iriam sozinhos, o que era muito mais honesto do que suas mãos. Ele então perguntou se ela estava feliz também e ela respondeu que, a esse ponto, ela estava feliz, mas apenas um pouco. Ele continuou indo para fora para procurar a pequena garota que era sua filha. Ela estava sentada no chão e olhando nos nervos, ela tinha teus olhos. Quando Yin Feng se assustou por ela, ela se tornou de longe do lugar onde ele estava, e ele notou que a ele então lembrou o que o Senhor disse a ele sobre suas pernas. Yin Feng apologizou a pequena garota que ainda estava enfrentando o outro lado porque ela estava triste. A pequena garota disse a ele que não tinha nada a se desculpar. Ela disse que sabia que adultos tinham muitas coisas que eles não podiam ajudar-se e que ela ainda era uma criança, então ainda era normal para ela não entender. Yunfen disse a si mesmo que se o rei não tivesse contado com ele sobre como os Foxes se comportavam, ele não teria sabido quando a pequena garota estava feliz. Ele então apanhou a cabeça imediatamente da pequena garota sem teter gritando que ela nem conhecia ele muito bem, e ele apanhou a cabeça com tudo o que ela sabia sobre ele que ele era seu pai biológico. Yunfen olhou e perguntou ao que ela queria desde que foi a primeira vez que eles estavam se encontrando. A olho da pequena garota se tornou tão brilhante e ela se emocionou. Ela perguntou se ele poderia conseguir-lhe qualquer coisa que ela queria e ele respondeu que ele ia conseguir-lhe qualquer coisa que ela queria. A pequena garota disse que queria uma estrela quando ela apontou no céu. Yunfen disse que ia pegar a uma e ele apontou a cabeça com o seu magia e eles começaram a voar no ar para o céu. A pequena garota estava tão feliz que estava voando e ela continuou a gritar que ela poderia voar e ela estava voando. Yunfen e a pequena garota estavam no céu quando ela continuou a gritar para que ele tivesse que ir mais alto e mais alto, então ele concordou e levou ela mais alto e mais perto da fuma. A pequena garota estava tão animada que disse que foi a primeira vez que ela viu a estrela e o mundo tão perto, e o Yunfen o contou para observar de perto que ia pegar uma estrela para ela. Ela olhou com choque que queria pegar uma estrela. Ela então começou a cantar que disse que pode esforçar o sol e a lua, a mão que pode pegar as estrelas por cima. O shift astral, a tradução direta foi a estrela alheia. A tradução direta foi a estrela ar. A pequena garota estava ao lado de ele chocada com o que estava acontecendo. Ela estava tão impressionada quando ela viu uma estrela chegar perto. No entanto, em um lugar diferente, eles estavam gritando que estava terminando porque a estrela finalmente foi caída. A mãe da princesa disse a si mesma que o Santo Supremo ainda é o mesmo e ainda gosta de fazer uma orquídea. A estrela estava entrando neles e parecia tão quente e grande. A pequena garota começou a gritar que estava entrando e que alguém deveria lhe ajudar, mas Yunfen disse a ela não serem assustados porque ele estava lá e ele disse a ela ver ele. Ele foi e colocou sua mão na grande flamada que estava entrando neles e disse que deveria virar uma seca. Imediatamente a grande flamada virou uma seca brilhante e a garota não estava mais. Yunfen foi para a garota e mostrou-lhe a estrela e ela estava tão feliz. Ela disse que ela parecia tão linda e linda. Yunfen estava tão feliz que ela gostou e ele disse que pegou para ela só porque ela gostou. A garota gritou a ele dizendo que havia sido tão longo desde que visitou e ela tinha sido muito agitada. Imediatamente ele apoligou a garota por sua insinuação. Ele contou ao Aldir que no futuro, se alguém Dareu causar algum problema para ela, tudo o que ela precisava fazer era para ela contactá-lo através da estrela de Sedas e mesmo se ele fosse milhares de distância, ele encontraria a maneira de fazer isso de novo. Ela perguntou se não era para afirmações diplomáticas. Yunfen respondeu a ela dizendo que o seu pai era realmente incrível e que faria o que ele dizia. Alguém estava sentado na outra parte dos quatro e ele disse a Yunfen que ele geralmente só abriu a porta e entrou, mas ele não fez isso. O que poderia ter sido o problema?
Yung Feng olhou a pessoa confusa enquanto a pessoa continuou a dizer a ele de entrar na sala e tomar um bocado da comida que ele estava comendo. Ele entrou sentado em frente a ele e tomou um bocado da comida que o homem estava comendo. Yung Feng disse que a pessoa era a única pessoa que sabia que faria o hotspot usando a Xina de Sinlu como uma cozinha. O cara disse que usou todas as suas calculações no nome de unir a Terra de Deus, e como resultado, seu poder degradou para o reino humano. Ele também disse que para ele o uso da Xina era agora mais do que servir o seu vinho para cozinhar e tocar no jogo para divertir. Ele continuou explicando que uma vez que um estrategista de tempo memorial tem trabalhado para seus próprios ideais e com o poder brilhante de suas mentes eles conseguiram mudar a distração do mundo, eles também têm a habilidade de fazer uma conclusão decisiva. Mas havia um cara que levantou suas calculações do nível do Apex do míssile Helm Hillman e seu nível de calculação estava agora no Apex. O nível do Apex. O homem calcula o Yin, o Deus calcula o Yon. Mas em frente ao Recono Cair que pode calcular todas as possibilidades no futuro, todos os esquemas e conspirações em frente a poderes limitados de calculação. A resistência é fútil. Mas depois de lançar a calculação divina, ela usou todo o poder da vida. O seu poder de calculação regressou do reino de céu para o rango humano. Ele também disse que a terra do Deus havia sido resgatada, mas ainda havia coisas para eles fazerem. Ele disse que suas calculações divinas acabam neste momento e depois que depende do Santo Supremo e dos irmãos para manter isso. Ele também disse que encontrou um Taj, mas que pode visitar e falar com ele se não tiver nada a fazer. E o Enfeng pensou sobre tudo o que ele disse a ele. Quando eles voltaram para onde eles estavam antes do homem, perguntou-lhe o que ele queria de ele. Ele então perguntou-lhe se tinha algum amigo que estava em problema ultimamente. Yung Feng batalhou a mesa e começou a gritar a ele que sim, ele o fez. O homem perguntou a ele de novo se aquele amigo estava amado e ele de repente tinha um filho. Yung Feng gritou de novo e disse que ele era correto. Ele perguntou se o Yu de Niu e perguntou se seus poderes voltaram ao reino do céu. O homem disse que não, mas que ele deveria lhe dizer sobre esse amigo dele. Yung Feng começou a pensar em como ele iria começar a história e como ele iria falar sobre um amigo quando, no sentido real, era ele mesmo que queria falar sobre ele. Ele começou dizendo que o seu amigo estava ocupado com trabalho e nunca tinha contato com o oposto do sexo, mas de repente descobriu que tinha filhos com algumas mulheres mais desprezadas e ele tinha absolutamente nenhuma ideia do que fazer. Yung Feng pegou sua tia agressivamente e beijou o contato para se sentar. Ele continuou dizendo que o seu amigo o pediu para discutir com ele. O homem disse que a história parecia uma série de TV no gênero do mágico real e que ele deveria continuar. Yung Feng começou dizendo que não entendia o que estava acontecendo e, portanto, não. Yung Feng disse que desde que as pessoas sempre vieram perguntar a ele, eles colocaram sua confiança em ele, então ele tinha que ajudar ou algo. Então ele veio para ele para ajudar e pedir advogado. O homem finalmente colocou seus copos e falou a Yung Feng. Ele disse a ele que ele era uma pessoa com um coração quente e que não era que o mundo estava completamente destruído ou que havia perdido tantas vidas, mas que estava ansioso sobre problemas das pessoas. Yung Feng me mandou e me apontou a sua camiseta dizendo que era dos seus irmãos e que se fosse ele e as suas pessoas também, ele seria ansioso também. O homem disse que sim, ele sabia dos seus old ways e ele sabia muito bem. Ele disse que deixou-o ir porque o corpo frio dele era muito pequeno para a atividade. Yung Feng deixou o homem e disse a ele que deveria enviar-lhe a advertência para que ele pudesse voltar e contar ao seu amigo. O homem disse que tinha que pensar sobre isso antes de dizer algo a ele. O homem começou a rir tão duro que não era esperado. Ele riu e riu. Entre os rios ele disse a Yung Feng que não podia pretender a ele mais. Yung Feng não tinha isso, então ele começou a gritar a ele e estava perguntando a ele qual tipo de brinco estava jogando com ele. O homem começou a falar que o Yung Feng sabia que 15 anos atrás, ele fez o único tempo na vida que ele poderia gastar a técnica de antigo numeroso, que era a arte de recomeço do céu. O Yung Feng perguntou o que ele trouxe na memória. O homem disse a ele que ele já lhe disse que a arte de recomeço de céu era divina e que ela poderia calcular os possíveis resultados e mesmo as conspirações de um humano também estava dentro da técnica divina de recomeço de céu. O Yung Feng concordou com o que o homem estava dizendo. O homem continuou que, como um fato, a única pessoa que o experimente conhecia os segredos divinos.
B disse que o que aparecia em sua mente não era usual, como os 9 palácios, 4 coitadas, 16 trigraus, zodiacos, números e símbolos. Uma imediativa real time de eventos, vendo todos os possíveis resultados do início. O que falaram perto falaram em todos os possíveis resultados para o sucesso. Yung Feng perguntou o que ele significou por vários, o homem disse a ele que sim, ele significou que uma variedade de resultados e que também existiam onde unificou o mundo e ele e Yung Feng, em 5 anos, morreriam, tentando salvá-lo. O homem continuou a dizer que também havia o fim de ser reguê-lo por 1000 demônios de mãos e depois usando forças para destruir todos os habitantes, seguindo a destruição do Terra de Deus. Yung Feng disse que isso é tão estranho e agora é isso. O homem respondeu a ele dizendo que os encontros estranhos, o problema entre ele e Qin Feng Su, Yuan e Hou Kenshin foi do resultado de escolher um certo ponto de início do futuro após o começo da calculação. Yung Feng começou a gritar nele e perguntou se isso era realmente incrível. Ele então disse que sabia tudo ao mesmo tempo que o homem queimou ele, que não o sabia, mas possivelmente sabia mais do que Yung Feng pensou. Yung Feng estava tão fúria que começou a gritar nele e ele continuou a perguntar por que ele não o contou antes, e por que ele esperava que o homem o enganasse. Enquanto Yung Feng estava agitando sua camisa e o homem queimou ele para ser gentil com ele porque seu pequeno corpo não conseguia tomar sua agressão. Yung Feng o lançou do seu braço e o perguntou por que ele sentia que era a pessoa mais poderosa do mundo e nada poderia passar por seus 5 dedos. O homem disse a Yung Feng que não era a forma como ele pensava que era, o homem disse que ele era a pessoa mais poderosa entre eles. Ele disse que ele simplesmente fez uma escolha e que tudo o que ele tinha em sua própria vida era baseado nos seus fortes pensamentos e isso é o que o trouxe esse resultado. Yung Feng perguntou ao homem por que ele não escolheu desmantelar o mundo e talvez o mundo seria um melhor lugar por causa de um talento como o dele. O homem pegou um bebê e continuou dizendo que por causa disso, o final disso, não importa como ele fez a matemática, não seria tão bom quanto o que eles estavam fazendo hoje. Ter vinho, esperar um Otod e conversar sobre a vida diária. Ele usou seus poderes para passar o vinho para Yung Feng e ele coletou isso do homem. Eles clicaram suas copas e beberam o vinho. Yung Feng disse que agora que ele sabia tudo, o que ele deveria fazer depois que ele sabia tudo? O homem disse que se ele pudesse lembrar seu passado e presente, que ele estava assustado que o seu cabeça teria explodido há muito tempo. Ele também disse que seu poder calculado era apenas tão acurado quanto está agora. Yung Feng respondeu a ele que mesmo se não tivesse conseguido fazer isso, deve ter o certo de conhecimento para ajudar ele com seus problemas. O homem disse que só poderia contribuir um pouco se o Arme precisasse de ajuda em formar seu ataque de linha. Agora, o problema com ele foi que ele só focou em batalhas e não tinha tempo de se despedir e não mencionar que tinha filhos. A esse ponto, Yung Feng já estava cansado do lado de trás e quarta do homem. O homem deixou seu prédio e sentou perto dele. Ele colocou uma mão no seu ombro e disse que havia muitos guerreiros perigosos que eles tinham encontrado antes. Ele então perguntou a Yung Feng como ele conseguia resolver todos eles. Yung Feng disse que ele basicamente só luta por todas as batalhas em frente e que ele desborda por todas as obstruções. O homem concordou com sua forma de enfrentar problemas e ele disse que ele deveria tomar este problema presente como um batalho e também enfrentá-lo em frente. Yung Feng pensou sobre o que o homem tinha só contado para ele e ele perguntou se a situação presente não era diferente das batalhas. O homem respondeu a ele que não havia diferença com esta situação. Ele disse que o que o Espírito Santo fez com que se assustasse, ele deveria deixar que fosse porque estava seguro. Yung Feng não sentiu que o homem disse a certa coisa quando disse que estava seguro. Yung Feng perguntou se ele realmente sentia essa forma sobre ele. O homem depois contou que ele era realmente muito inviável. Ele disse que Qin Feng Su, Yuan e Hou Xiuyin eram lindas mavericas com rostos sem pássaros que tinham crianças com ele. Ele agora exclamou que quer que a vida comece a ficar um pouco interessante. Yung Feng deixou o lugar do homem e quando ele entrou no céu ele batalhou para que o pássaro dê Vadumão. O homem sorriu com seu coração com ele que ele acalmou ele. Ele disse que apenas quando um está mentalmente preparado, então um pode ser calmo e enfrentar mais surpresas de vida. Enquanto Yang Feng estava sozando do reino, ele começou a falar a si mesmo e ele disse a si mesmo que ele ainda estava seguro e ele realmente não tinha nada a ser saco, então ele parou no ar para meditar no ar.
Ele sentou em uma posição de traseira e começou a meditar. Justo enquanto ele estava meditando, ele exaltou o trabalho do vento gentil imperial do céu e dessa vez seus nervos se calmaram. Ele então começou a se perguntar-se, desde que este problema está presente, ele teve batalhas de antes, mas agora ele não sabia como lidar com isso ou o que fazer com o próximo. Ele então parou e fechou os olhos para que ele pudesse pensar no que ele poderia fazer. Justo enquanto estava meditando, ele percebeu que sabia a solução e ao longo de tudo ele gritou a poder afrodisíaco. Ele disse que depois disso ele iria levar sua filha e sua mãe para visitar o reino de Dada imediatamente, e o Yunfen encontrou algo que poderia fazer com que eu começasse a me afetar. Quando o Infan saiu do céu, ele estava falando a alguém e a pessoa estava lhe dizendo que ele sabia que ele gostaria de ouvir segredos, tanto é que o corte de ouvir a terra acaba de festejar as coisas. Infan pediu para ele ouvir agora que ele deveria deployar os corpos e que ele devia encontrar a fonte da number one potência do mundo. Lentamente o sol escorregou, o discípulo ficou chocado e repetiu o nome do item que ele havia pedido para procurar. O discípulo perguntou-lhe quando algo assim percorreu o interesse dele e que ele não deveria dizer que estava indo até antes de acabar com a sentença. Yunfeng trouxe uma pedra na boca para que ele se fechasse. Yunfeng disse que como ele daria fazer um bobo sobre seu mestre. Ele o acreditou por ter tomado suas palavras como um brinco. O discípulo tinha crescido com a cabeça escovada por causa do golpe e começou a apoiar para seu mestre. Yunfeng imediatamente disse para ele ir investigar e encontrar a fonte da pedra de afrodisíaco e com essa coisa de coragem, ele disse que as coisas precisavam ser feitas. O discípulo saiu do chão e disse a ele que a corte de sistemas de terra sempre sabia a fonte da medicina, mas que ele estava assustado que seria um pouco mais difícil para ele levar a investigação. Yunfen disse que quando o mundo estava em Shatar, o merdão do mundo tinha sido limpo e não havia necessidade de coisas como essa existir, senão, ele não sabia como muitas pessoas seriam feridas novamente. O discípulo saiu para ele e disse em seus ouvidos que ele tinha apenas recebido as logísticas da F-Family. Yunfen continuou repetindo a F-Family e finalmente perguntou quem era a F-Family. O discípulo respondeu que o seu antigo aconselhamento, seus benefactores, o que o mostrou a hospitalidade e o levou a ele. Yi Tingu, que era conhecido por ser o santo mercurial número 1 do mundo, a família Yi era o número 1 no mundo do negócio. Yunfeng não podia acreditar em seus olhos porque com a sua forma de personalidade, como ela poderia estar envolvida em algo assim? A informação sobre o corte de ouvido da Terra não foi baseada em fatos basileços, mas depois de uma reconhecimento repetida da informação. Depois que o discípulo explicou essas coisas a ele, ele agora perguntou a Yunfeng o que planejava fazer agora. Yunfeng o contou para se sentar e que ele faria os próprios arrendamentos para que fosse feito. O discípulo saiu de frente, apenas Yunfeng a seus pensamentos. Ele pensou que Yin Tingiu era o presidente da primeira companhia de mercadores do mundo. Ela era outra amiga mais próxima dele. Parece que Yunfeng teve que ir sozinho para Jinlin. Sua relação com ela em ambos os públicos e a prática de resolver o dilema de seu Yunfeng se tornou no céu e foi direto para a cidade de Jingar, comércio e capital de Traissa nos 9 estados e os 4 CS. Ele parecia que algumas pessoas estavam à frente das paredes da cidade. Yunfeng se esvaiu direto para a família HQ. Quando ele chegou ao lugar onde usou seus poderes para fazer um esforço do todo para saber o que estava fazendo. Os prédios tinham 6 paredes com barras semicirculares, e o prédio era dividido em 5 partes iguais, com cada parede tendo um grande campo de Kaiforce, enquanto no chão havia um grande arredondamento de ruínas, espelhos e informações sobre o tema do material e imortal. Há também 5 Grandmasters no prédio olhando para o Kaiora radiando de fora. Deve ter sido no rango das top 20 mestres do mundo. Os materiais que eram necessários para manter essas barras não eram que mesmo se custasse $1000 por dia. Os top 20 mestres eram todos difíceis de encontrar pessoas e eles estavam, na verdade, nas mãos da família Yi, a primeira empresa maior do mundo. Yunfeng pensou a si mesmo que Yi Tinyu não gostava de comer comida suja ou dura. Ela nem comeu comida suja e salada. A meta de sua visita era uma questão privada, seria inocente dele vir lá usando o status oficial de ser o Santo Supremo e propor a interferir com a indústria de subterrânea extensa. Ele sabia que se ele tivesse feito isso seria um estoque de risadas se tivesse saído.
Imediatamente, ele passou a primeira pendura e depois percebeu que estava concedendo a ela um grande débito de gratidão e que não podia usar força como o embutido de Raksasa usado em grandes países. Essa pensura foi outra passagem. Ele disse a si mesmo que era melhor se ele entrasse sozinho e lidar com o ordeio de forma de baixa corte, de forma que ela nunca perderia seu rosto. Yun Feng se assustou ao lado tentando observar todo o entorno antes de entrar em vista. Ele viu que as pessoas na entrada estavam sendo observadas antes de poder entrar no prédio. Yun Feng assumiu que essa era a tecnologia de verificação mais próxima. Ele chegou à conclusão de que a data genética de uma pessoa foi seca no cartão e verificada através do site de Deus. Ele disse que mesmo as técnicas de desguizo mais inesperadas podem mudar a aparência e mesmo a estrutura esqueletal, mas também foi impossível replicar a informação genética de uma pessoa. Era um sistema de identificação quase perfeita. Yun Feng disse a si mesmo que no mundo inteiro que havia apenas algumas pessoas que poderiam entrar nesse sistema sem falhar, e como o Santo Supremo ele era um deles, pensando de volta nos anos antigos quando o tempo em que trabalhou como espiador e infiltração. Ele conseguiu fazer muito durante essa época e ele conseguiu fazer tantas coisas, mas nesta particular hora sua mão já estava se enganando dele. Justo como Yun Feng estava sentado onde ele era uma mulher, ele estava passando em frente de onde ele estava e quando ela estava indo, ele pegou a magia e a colocou para dormir, mas quando ele estava deixando ela no chão, ele estava se desculpando. Para sua forma de dormir, ele estava realmente desculpado pelo que ele fez, mas que ele realmente precisava borrar, ele tinha uma identidade por um momento. Yun Feng, ele tirou sua carta e começou a usar a arte se o Myriad surgisse em visagem. Ele usou a forma se a arte replicasse toda a informação genética de uma pessoa. A técnica era secreta e só poderia ser usada como o infeliz de Cedele. Justo como ele clonou a Vidal e agora ela parecia com ela, ele disse que havia algumas desordens endocrinas, uma espina fria e um estômago de cão. Yun Feng disse que, desde que ele usou sua identidade sem sua permissão, ele a curou-se o menor desordem que ela tinha agora. Antes de Yun Feng ir embora, onde ele jogou a senhora no chão, ele criou uma barriga que preventaria a qualquer um de ver o que estava do outro lado e a jovem senhora poderia estar segura. Yun Feng entrou em linha e estava esperando para o pão-servo perguntar para ele e verificar-o. O pão-servo coletou sua carta de identidade e entrou para o Caim de Leste. O pão-servo disse que o teste de entrada era terminado e que ele poderia ir em frente. Ele disse a si mesmo que o teste era muito trivial e o primeiro nível era facilmente passado. Yun Feng entrou no prédio e viu que ele tinha um grande e longo hall que tinha pessoas. Yun Feng viu um dos monstros que ficou adito a seu poder. Ele disse que, praticando a forma de cor imortal Golden Alea Golden Body maniamente, a pessoa saiu do rio e não conseguia controlar sua ilusão e os trabalhos o desvaiam. Obviamente ele era apenas um monstro estúpido e simples, porém, ganhou a Vajra Kanzora, uma habilidade inarrivada no mundo. Era imovável como as montanhas passivamente incididas a todas as leis e forças. Yun Feng disse que não conseguia botar para descansar, mas só subiu e depois se tornou um bom irmão dele. Ele pensou que não seria visto ao monstro de qualquer forma em breve, mas agora ele estava guardando a porta do banheiro. Yun Feng disse que o monstro era um recado nervoso e que ele era um cara nervoso, então o seu passo para o que estava na outra direção deveria ser fácil para ele. Ele foi para as pessoas que queriam entrar no elevador, só como ele estava a entrar no elevador com os outros. O monstro o parou em seus tráfegos. Yun Feng foi chocado que talvez ele o reconhecia e o parou. O monstro se levantou e o aproximou. Yun Feng pensou que o escuro já estava vestido, mas quando o monstro ia onde ele estava, ele o perguntou onde ele estava e que ele esperava por noite para que ele venha, mas não. O monstro então disse a Yun Feng, que estava em forma de mulher, que preparou uma data elaborada para ela. Yun Feng começou a falar a si mesmo sob a forma da mulher. Ele estava perguntando se o monstro tinha uma relação com a mulher que ele tomou sua forma. A garota com a figura solteira de um monstro com a dor inclinada e, com a... O monstro apagou seus rostos e tentou beijar a garota e perguntou como ela iria fazer amens para seus sentimentos traídos. Yun Feng começou a gritar para ele deixar ela ir, mas o monstro disse que se ela não lhe disse a razão, ele não iria deixar ela ir em qualquer lugar mesmo se ela gritasse no topo de suas pernas. Yun Feng pensou a si mesmo que sabia exatamente como lidar com situações como esta.
Ele levantou sua cabeça e escapou o monstro em todo o rosto e começou a gritar ao monstro dizendo que foi porque ele a perguntou e ele deveria também pensar sobre isso. O monstro começou a se pedir e ele disse que ia se apontar a sua errada. Yunfen gritou a ele dizendo que o monstro não pensou claramente que ele deveria se sair de ele e que tinha trabalho a fazer. Yunfen saiu de ele e ele entrou no elevador para chegar onde ele ia inicialmente. Quando ele entrou no elevador, ele se apontou com uma respiração que estava agitando. O elevador finalmente chegou no 20º andar, cada 20º andar o elevador mudou. Para deter os espiadores de chegar no topo, Yunfen disse que era um plano muito pensado da família Yi. Ele olhou para o guarda-rata deste particular piso e disse que era o Santo Seguro, o Yinshen. O velho homem é excepcionalmente dito e tem uma memória idética. E ele era o estranho estrategista da família Eastern, mas foi atrapalhado pela arte de recanção de Wen Yunfen. Depois da grande péssima da família Eastern, o velho homem também perdeu o trabalho. O velho homem o contou para ele e ele o perguntou sobre sua identidade, então Yunfen chamou as garotas que ele pegou. Mas o homem disse que estava pedindo sua identidade real. Yunfen perguntou se ele estava brincando de que ele só foi para o trabalho da oficina. O velho homem disse que um total de 2.316 pessoas trabalham no prédio e que ele conhecia todos os nomes, gênero, posição e horário diário e também tarefas fixas. O velho homem começou a dizer o horário da senhora, a qual forma ele tomou, e ele disse que a jovem senhora não tinha nada a ver com as áreas de trabalho no 20º andar. Yunfen disse ao homem que foi uma notícia de um pouco mais de sua superior que manhã.